Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial, proposta pelo vereador Felisberto Tavares, em homenagem à Polícia Rodoviária Federal. Para presidir a mesa dessa sessão especial, convidamos o vereador Tairone de Martino. Para compor a mesa, convidamos o excelentíssimo senhor Edvard Madureira Brasil, reitor da Universidade Federal de Goiás. Senhor Júlio César Gomes Ferreira, superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal de Goiás. Tenente Coronel Ulisses José da Silva, neste ato, representando o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Carlos Helbig Júnior. Senhor Newton Moraes Souza, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal de Goiás. Senhor Renato Borges Dias, presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Goiás. Senhor doutor Sidney Costa Souza, delegado de polícia, neste ato representando a Polícia Civil. Vereador Felisberto Tavares, autor da proposta de realização dessa sessão especial. A palavra, o presidente, para a declaração de abertura desta solenidade. Senhoras e senhores, sob a proteção de Deus, declaramos aberta esta presente sessão especial em homenagem à Polícia Rodoviária Federal. E convido todos e todas para, em pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Convidamos a todos para a apreciação de um vídeo institucional da Polícia Rodoviária Federal. O passado da Polícia Rodoviária Federal se confunde com a história recente do Brasil. Fundada em 1928 pelo presidente Washington Luiz,
A pequena polícia das estradas ganhou espaço e reconhecimento ao longo dos anos. Hoje se faz presente nos rincões mais distantes, em cada um dos 61 mil quilômetros de rodovias federais. Se o Brasil optou pelas estradas para o transporte de suas riquezas, a Polícia Rodoviária Federal é a atual responsável pela fluidez destas artérias, guardiã incansável do desenvolvimento nacional. O progresso, logicamente, exigiu aperfeiçoamento. A Polícia Rodoviária Federal cresceu e está presente nas 27 unidades da Federação, organizada em 150 delegacias e 400 postos de fiscalização. Também conta com 10 helicópteros, 2.000 viaturas, tecnologia avançada de telecomunicação, treinamento e armamentos de ponta. A fiscalização de trânsito agora divide com policiamento ostensivo a rotina do PRF. Não basta mais identificar o motorista infrator, é preciso combater o crime, defender a ordem e, acima de tudo, salvar vidas. Em 5 anos, a Polícia Rodoviária Federal atendeu a 500 mil de acidentes, com 300 mil feridos e 30 mil mortos. Neste cenário assustador, ainda houve tempo para flagrar 6 milhões de infrações de trânsito e prender 50 mil pessoas. 400 toneladas de maconha e 10 toneladas de cocaína foram interceptadas antes de chegar às ruas. Mas como cumprir tantas tarefas? A PRF foi obrigada a preparar seus policiais para desempenharem muitas funções. Nos últimos 30 anos, a população brasileira cresceu 100%. A frota de veículos aumentou em 1.600%, mas o número de policiais rodoviários federais se manteve nos mesmos patamares. Pelos padrões internacionais, os 10 mil PRFs em atividade no Brasil poderiam ser 20 ou 30 mil. E certamente todos os brasileiros sairiam lucrando. Aqueles que viajam nas rodovias, os que trabalham diariamente nas estradas e a sociedade em geral, que teria a certeza de contar com uma Polícia Federal ostensiva, atuando com o mesmo grau de qualidade e eficiência em qualquer lugar do território nacional. Até hoje, não se pode afirmar com segurança se as rodovias cresceram com o progresso do Brasil ou se o país progrediu por causa da expansão das rodovias. A certeza está nos horizontes que se revelam e que servem como combustível para que a PRF continue crescendo e se mostrando indispensável para o dia a dia do país. Sob chuva ou sol, testemunhando a aceleração da economia nacional e zelando pelos caminhos que conduzem à integração de todos os brasileiros. Nós convidamos agora, neste momento, ele que foi o propositor, um dos vereadores mais atuantes dessa casa, que tem mostrado por que veio e o que tem feito aqui nessa casa de diferente, representando o povo goianiense. Então, convidamos o vereador Felisberto Tavares para o seu pronunciamento, ele que realiza esta homenagem à Polícia Rodoviária Federal. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão solene, vereador, ilustre vereador Tairon de Martino. Cumprimento também o magnífico reitor da Universidade Federal do Estado de Goiás, este que cresceu nas unidades operacionais da polícia, por ser filho de um dos gestores da polícia por 26 anos, o inspetor Wilson Salles Brasil, nosso cumprimento. Hoje reitor da Universidade Federal do Estado de Goiás, o ilustríssimo senhor Júlio César Gomes Ferreira, que é o nosso gestor, o superintendente atual da mesma superintendência, o tenente-coronel Ulisses, nesse ato representando o comandante-geral do Corpo Bombeiro, Carlos Helbin Júnior, o inspetor Neuto Moraes,
que é o nosso âncora na comunicação da Polícia Rodoviária Federal, nosso chefe de núcleo de comunicação. Cumprimento também o presidente, o nosso presidente dos sindicatos policiais rodoviários federais, um dos mais atuantes do Brasil e diretor parlamentar da nossa federação, Renato Borges Dias. Dr. Sidney Santos, que tem uma história, Sidney Costa, perdão, de Souza, esteve sempre ao lado da polícia em todos os instantes. Nosso cumprimento, nosso agradecimento pela presença. E cumprimentar também o diretor do Sindicato dos Transportadores, filho do inspetor Zé Persílio, o Carlinha ali presente. Cumprimento o doutor André Abrão, nesse ato representando o deputado federal João Campos, o André Abreu, representando o nosso parceiro, deputado Rubens Ottoni. Senhoras e senhores, cumprimento a todos, cumprimento todas as crianças aqui em nome da Bruna Alves Ferreira, minha amiguinha de muito tempo, filha da inspetora Luciene Ferreira, qual cumprimento todas as crianças aqui presentes. Cumprimento as esposas, as policiais, os policiais, enfim, senhoras e senhores. É com muita satisfação e honra que esse momento me traz aqui. Né? Fazer parte da corporação, para mim, é um motivo de muito orgulho. Eu sou policial e tenho uma segunda pele, que é uma pele bege e, em alguns momentos, azul. E trazer esse momento aqui, na verdade, é dizer, não do vereador que está aqui apresentando, é dizer em nome da sociedade goianiense, porque o requerimento foi apreciado pelos 35 vereadores, que teve a aprovação de plano e apreciação de todos. Então, aqui é a população goianiense, ou seja, 1,5 milhão de pessoas, que está aqui externando o seu agradecimento e a sua gratidão por essa instituição que está fazendo, que fez 85 anos e que tanto preza, né, aqueles que utilizam das rodovias federais. Aqui tem policiais numa geração mais recente, desse milênio, desse século, e tem policiais que, de fato, de direito, né, pertenciam até outro século. E agora, o mais recente, em nome dos aposentados, eu cumprimento o inspetor Tício, que encerrou a sua jornada há pouco tempo aqui na polícia, completando aí quase 40 anos de carreira. Assim como todos que aqui, hoje estão aqui, militaram aqui na nossa instituição e fizeram bonito e deram o exemplo para nós da geração seguinte. Esse exemplo de instituição séria, honesta, justa e verdadeira, que trabalha dioturnamente para preservar, além de coibir o crime, preservar a incolumidade da vida e a incolumidade das pessoas, enfim, atuando de forma intransigente na irregularidade, contra a irregularidade. Então, para mim, honra muito saber que esses companheiros que estão, né, aqui, atuam em unidades operacionais com muitas limitações, mas a força de vontade, o profissionalismo, muitas vezes, supera essas limitações. Né? E aqui, nada mais justo e merecido de que dizer a essa instituição, né, nosso muito obrigado, a nossa gratidão pela sua existência e que ela, na gestão atual do inspetor Júlio César e da inspetora Maria Alice e do nosso chefe maior, que é o ministro José Eduardo Cardoso, que reconheça, como os goianienses estão reconhecendo, e dando valor na proporção que é possível dar, que é justamente propondo a essa comenda e essa sessão solene. Eu, por uma questão de formal, precisa de um ou outro receber uma comenda. Na verdade, a minha vontade e tem esse sentimento, que todos recebam, mas pela questão de tempo e de horário, infelizmente não é possível. Portanto, um ou outro receberão. Não tenha isso, aqueles que não receberam, uma questão de ser tratado de forma diferenciada. Mas o que a gente quis é justamente dizer que vocês ostentem, dizer que em algum momento, em algum lugar do país, especificamente na capital do estado de Goiás, centro-oeste, coração do Brasil, a população reconheceu o nosso trabalho, o nosso valor. E isso não seria muito eficiente, doutor Cid, se não tivesse a parceria das co-irmãs, Polícia Civil, Polícia Militar, né, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal. Né, todos nós somos policiais, somos iguais no gênero, no substantivo. O adjetivo diverge um pouquinho, mas a essência, todos nós somos policiais
e, portanto, somos dignos de receber de toda a comunidade, de toda a sociedade, que tanto clama pela segurança pública, né, o respeito, né, e a gratidão, e, por parte dos governantes, a valorização pertinente. É fato que a gente precisa avançar e avançar cada vez mais, porque, como mostrou no vídeo institucional, a demanda para a Polícia Rodoviária Federal não cessa. Todo dia cresce mais. As modalidades, os criminosos, cada dia se aperfeiçoam. Então, necessita também que os policiais tenham um contínuo e ininterrupto treinamento. Mas o nosso policial, além de tudo isso, ele corre nas veias dele, inclusive falando do inspetor Veiga ainda há pouco, a paixão pelo o fazer. Né? Eu ainda digo, eu precisava da celeridade, da solenidade, porque eu tenho 2 companheiros na BR esperando por mim e que eu quero cumprir ainda o meu resto de jornada depois dessa sessão. E eu vou, não por obrigação, mas por sentimento de paixão, sentimento de vontade, assim como o magnífico reitor certamente viveu quase toda a sua infância, toda a sua adolescência e toda a sua juventude, aprendendo com seu pai, né, amar essa instituição. Então, senhoras e senhores, é com muita satisfação, com muita emoção e alegria, né, que a gente faz essa justa homenagem. É claro que a Polícia Rodoviária Federal tem no seu corpo também o corpo auxiliar administrativo, né, que é aqueles que fazem com que nós, que exercemos a atividade fim, temos a mínima condição. E isso a gente agradece, em nome do inspetor do Luiz Santos, agradecemos a todos os servidores administrativos que compõem a nossa instituição, embora não sendo policiais, mas a gente tem o respeito e também a mesma gratidão. Então, é dessa forma que eu encerro a minha fala aqui, dando um viva para a Polícia Rodoviária Federal do Brasil, viva para os policiais, e que todos nós tenhamos finalizamos nossa jornada, assim como o inspetor Zé Persílio, o inspetor Flamínio, o inspetor Vicente, o inspetor Rezende, daqui a pouco o Antonino, o inspetor Tisso, o inspetor Poloniato, encerraram, e outros aposentados que aqui estão, o inspetor Luiz Gomes, que encerrou a sua atividade aqui, conseguiu chegar. E a gente espera, nós outros da ativa, esperamos ter essa mesma finalidade. Embora, cada dia que nós vamos executar a nossa tarefa, talvez, como muitos, infelizmente, inclusive aqui a gente faz uma justa homenagem ao filho do Santos, que era o Cleito Santos, que infelizmente tombou, né, não conseguiu chegar aqui, assim como tantos outros, Leônidas Cisteroli, ficou no caminho, né, no exercício, no cumprimento do seu dever legal. Que todos nós tenhamos sucesso. Então, viva a PRF, viva o Brasil, que tenha toda felicidade, que consigamos vencer essa jornada aqui, cada dia mais, fazendo mais e melhor para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felisberto Tavares, parabéns pelas palavras. Eu tenho visto aqui o tanto que Vossa Excelência, no cotidiano dessa casa, tem falado bem, tem propagado aqui nessa instituição o trabalho sério da Polícia Rodoviária Federal, que é um trabalho que a gente conhece aí no dia a dia. Parabéns, tá? Gostaria de convidar, nesse instante, também para falar em nome dos homenageados, fazer o uso da palavra, o senhor Nilton Moraes de Souza. Boa noite a todos. Eu não vou fazer como normalmente os companheiros fazem, aquela saudação tradicional aos companheiros da mesa. Peço perdão por não fazer, Tairone. E gostaria de fazer uma saudação especial àqueles que são nossos precursores, aqueles que, na verdade, construíram essa história, e que, com certeza, muito nos emociona. A polícia, ela, na verdade, completa agora 85 anos, só que em Goiás, ela chegou 30 anos depois. E, coincidentemente, 12 jovens começavam essa linda história aqui em Goiás, quando a gente tinha apenas 3 rodovias. Para quem não os conhece, um deles está sentado aqui no meio da mesa, que é o pai
representado aqui pelo filho, o inspetor Wilson Salles Brasil, pai do reitor, e 2 outros estão presentes, por favor, inspetor Souza e inspetor Flamínio. Inspetor Souza, eu vi por aqui. Esses 2 jovens, na época, com seus 24, 25 anos, começaram essa história linda, maravilhosa, trazendo para Goiás uma polícia cidadã, uma polícia amiga, uma polícia onde todo mundo, e o Edivar, melhor que ninguém, pode confirmar isso posteriormente, aproximava das nossas casas, dos nossos postos, que, na verdadeira essência da palavra, eram pequenos quiosques, eram pequenas casas de madeira, sem a menor condição de trabalho para os companheiros. Eu conversava com o inspetor Souza, Wilson e Flamino, agora há pouco tempo atrás. Achei interessante a informação que ele nos deu. Hoje nós temos viaturas de primeiro mundo, armamentos, treinamentos e tudo. Quando eles fizeram um concurso aqui, encontraram uma rural antiga, que muitas vezes para andar tinha que ser empurrada. Arma, eles tinham que ter a sua. Quando tinham. Treinamento para tiro nenhum. E essa polícia foi nascendo, foi crescendo. Aquele posto de polícia virou delegacia, virou hospital, virou, na verdade, uma delegacia. E essa polícia foi crescendo. Eu lembro, há pouco tempo atrás, quando o posto de Morrinhos sairia do lugar onde ele ocupa hoje, para mudar para um outro espaço, os moradores daquela comunidade se uniram para não deixar o posto sair dali, porque aquela comunidade ia desaparecer. Hoje, infelizmente, nós somos aí 10 mil em todo o país, e os números não são muito bons, não. Por que nós temos que nos vangloriar em dizer que nos últimos 2 anos foram 16 toneladas de cocaína apreendida? 240 toneladas em 2 anos de maconha. 70 mil prisões. 5 mil carros recuperados. São números que a polícia apresenta, são ações que, neste momento, em qualquer lugar do Brasil, alguém está ali à frente. Às vezes, como disse o companheiro Tavares, também tombando. Mas é doído a gente ter que dizer que, nesses 2 anos, 22 mil pessoas perderam as suas vidas nas estradas do país. Que 250 mil pessoas saíram feridas. E quantas dessas não morreram? Não faz muito tempo, eu ouvia de um dos companheiros aqui, e a gente sempre está ouvindo histórias e mais histórias do dia a dia da polícia, que daria para montar alguns livros, mas algumas histórias marcam muito a gente. Determinado companheiro estava numa BR há algum tempo, operando um radar. De repente, passa um Vectra com 5 ocupantes, a 157 por hora. O carro foi parado, o policial pediu os documentos. A primeira coisa que ele perguntou para o condutor do carro: é sua esposa? Sim. São seus filhos? Sim. 3, 11, 12, 13 anos. O senhor gosta da família que tem? Ele olhou para o policial e disse assim: seu guarda, se o senhor quiser me multar, me multe, mas não me dê um sermão na frente da minha família. O colega pegou os documentos, entregou na mão do filho e disse assim: daqui por diante quem vai vigiar seu pai é você. E quem vai te multar é a sua consciência. Foi embora. Meia hora depois, os policiais voltam para a base, para o posto, para um caminhão na porta do posto, desce o caminhoneiro todo agoniado e disse: corram para determinado local. Uma tragédia.
Aquele mesmo policial foi até aquele local e aquele carro estava debaixo de uma carreta. A mãe morta, o menininho morto, uma filha quebrou as 2 pernas, o pai, o condutor do carro e a outra filha, apenas escoriações. Voltaram para casa, fizeram o enterro. 5 anos depois, para um carro na porta do posto, a garota que tinha 12, já com 17, pergunta se ali era aquele poço onde aconteceu isso, aquilo, outro, e se naquele poço tinha aquele policial. Ele falou, sou eu. E ela pergunta, você se lembra de mim? Não. Aí ela contou toda a história. Ele, espantado com aquilo, disse assim, por que você voltou aqui? Eu não voltaria nunca mais. Ela disse assim, olha, eu tinha um dever de consciência com o Senhor, pelas palavras que foram ditas a meu pai, e ele te ouviu. Infelizmente, o destino quis levar toda a minha família. Mas eu tinha o dever de falar para o Senhor que ele te ouviu. O guarda, o policial, curioso, disse assim, e aí? Como é que está a vida de vocês hoje? A nossa vida acabou. Morreu a mamãe, morreu o único irmão que eu tinha, e o meu pai hoje está em um manicômio em São Paulo. Tinha uma menininha, não tinha? Tinha, não, tem. Vem aqui para o senhor ver. Foi até o carro, lá estava a guria, com as 2 pernas cerradas, não podia andar. A garota disse assim, olha, perdemos a família inteira. Eu hoje sou os braços, sou as pernas, sou os olhos do que sobrou da minha família. Mas nem assim eu perdi a vontade de viver. Então, são essas histórias que, na verdade, enriquecem muito, muito essa farda que cada um de nós ostenta, e ostenta com orgulho, com dignidade, com responsabilidade. E eu digo assim, sem sombra de dúvida, eu tenho muito amor por essa casa que me acolheu. Fui colega do reitor, fazendo engenharia agronômica, agronomia, mas hoje, na verdade, a minha casa é a Polícia Rodoviária Federal, que eu tenho muito orgulho. Então, eu gostaria de fazer uma saudação especial, não só aos policiais presentes que estão sendo homenageados, mas a todos os companheiros que estão nesse Brasilzão de meu Deus, agora de noite, de dia, zelando, cuidando da segurança de todos os senhores. Na minha última conversa com aquele cidadão que está sentado lá atrás, aposentando essa semana, ele me disse assim, olha, se eu tivesse que começar há 40 anos atrás o que eu comecei hoje, eu faria tudo de novo. Esta seria a casa onde eu gostaria de pertencer. Então, em homenagem a você, Tirson, eu vou pedir para que todos os companheiros aposentados fiquem de pé, por favor. São graças a vocês que hoje esse nobre parlamento faz esta homenagem aqui. Esses nobres companheiros sentados aqui à frente e todos os familiares estão aqui para prestigiar a vocês, do qual nós somos seus discípulos. Obrigado por vocês terem começado essa linda história. Obrigado. Senhoras e senhores, neste instante, o vereador Felisberto Tavares prestará, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, homenagem aos policiais rodoviários federais que se destacaram no exercício de suas atividades. Só para convidar antes das homenagens, o senhor Rodrigão Carvelo, que é presidente da Força Sindical e vice-prefeito de
Catalão para, em tempo, compor aqui a nossa mesa, após as belas palavras do Felisberto e também do senhor Nilton Moraes, que mostrou aqui para a gente um exemplo de vida e do trabalho que é essa corporação. E também gostaria de registrar a presença aqui do vereador Paulo da Farmácia. Por gentileza, vereador, poderia ficar em pé para todos poderem ver o senhor, que também é parlamentar, membro desta Casa Legislativa. Também está aqui, o Felisberto também alertando aqui. Vem aqui, Felisberto. Quem? Cumprimentar o nosso companheiro ali, amigo, vereador de ouvidor, Jorginho. Isso, cerimonial, aqui quebrando o rito do cerimonial. Agora sim, vamos às homenagens, antes que o pessoal puxe a orelha nossa. O diploma contém os seguintes dizeres: Diploma de honra ao mérito, Câmara Municipal de Goiânia. A Câmara Municipal de Goiânia, atendendo propositura do vereador Felisberto Tavares e expressando o pensamento do povo goianiense, confere o diploma de honra ao mérito por ocasião da sessão especial em homenagem à Polícia Rodoviária Federal, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade goianiense. Goiânia, 5 de setembro de 2013. Assinam Clécio Alves, presidente, Felisberto Tavares, vereador. Para receber esta homenagem, nós convidamos o senhor Wilson Salles Brasil, representado aqui por seu filho, reitor Edvard Madureira. Convidamos Júlio César Gomes Ferreira. Nilton Moraes Souza. Alessandra Barcelos. Álvaro de Rezende Filho. Antão Fernandes da Costa. Antonino Ribeiro da Silva. Antônio Aparecido Flamínio. Convidamos o senhor Nilton Moraes Souza. César José Oliveira. Convidamos o senhor Renato Borges Dias. Cláudio Andreas Dragalzev.
Cláudio Lopes de Souza. Fábio Rogério Rosa Lozzi. Francisney Lacerda Santos. João Marques de Souza. Joaquim Tavares. José Jacob Melo Metsavat. José Persílio da Silva. Luciene Alves Ferreira. Luiz Afonso dos Santos. Luiz Antônio Vieira. Convidamos o senhor Antônio Mendes de Souza. Lisandro Onassis Rivelino Cabral. Moisés Alves da Silva. Tirson Teles de Moraes.
Vicente Dias da Silva. Vinícius Veiga Fleury. Vilmar Poloniato Rodrigues. Voltamos a palavra ao presidente para continuidade dessa solenidade. Mais uma vez, quero parabenizar o vereador Felisberto Tavares pela propositura, que tanto dignifica não só a Polícia Rodoviária Federal, mas mais ainda essa Casa Legislativa. Então, parabéns por estar homenageando todas essas personalidades que receberam aqui esse diploma de honra ao mérito, mas também toda a corporação. E agradecemos a presença de todos e todas que nos prestigiaram, as pessoas que estão aqui na mesa, todas as pessoas que estão nesse plenário, e declaramos encerrada essa solenidade. Obrigado.